Oi, oi. Será que eu já tô ao vivo? Sempre fico na dúvida se já tô entrando, se já entrei ou não. Oi, oi, oi. Acho que já tô ao vivo, sim, né? Eu sempre fico na dúvida. Esse Instagram é meio estranho, assim. Você entra e fica assim: será que tá ao vivo? Será que não tá? Mas tá tudo certo. Já tá ao vivo, né? Ótimo, a Catiana já entrou aqui, ó. Já vou, já vou ver se eu chamo aqui a Catiana pra gente já começar o nosso papo. Opa! Já tá entrando. Oi, Aê! Eli. Oi! Bom Tudo dia. bom? Boa O tarde. Eu tempo ia tá falar tão bom louco, dia. né? Tá passando tudo tão rápido que a gente fica meio perdido às vezes. É. Ai, gente, que coisa louca. Feliz ano Boa novo, tarde. Feliz verdade. ano Feliz ano novo. novo. Que esse ano seja mais leve, né? Pois é. A gente Sim, precisa. sim. A gente tá bem Mas vamos precisada. ter esperança aí, né? Num novo recomeço, que esse ano seja muito próspero aí para todos nós e que inicie, aí a gente está iniciando aí essa semana que eu retomei os meus atendimentos e aí já estou retomando também as lives. Eu quero continuar aí fazendo live, começar o ano aí a live com você. Muito bom mesmo. Amém, Assim amém, amém, seja. amém, Eli. Que assim seja um bom recomeço, né? Que a gente tenha saúde, calma, sabedoria para esse Sim, ano pois é. de mais um ano de Pois é. pandemia, né? É isso. Né? Ai, tô vendo que a Mari tá Tá, aqui. Um tem beijo pra várias Mari, pessoas pra aí. Wanda, Oi, pra todo oi, para mundo. todo mundo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Bem, eu vou me apresentar para quem não me conhece e aí a gente já começa aí o bate-papo. Eu não gosto de ficar esperando muito, assim, tem gente que fica esperando, né? Mas acho que é importante também privilegiar quem já chega no horário, já está aí, ó, com a gente, né? E então, para quem não me conhece, meu nome é Eliane Amara, eu sou psicóloga e o foco do meu trabalho é a autoestima de mulheres, né? E os relacionamentos aí, né? A autoestima e os relacionamentos das mulheres, que tem tudo a ver com vozes femininas, né? E aí eu pensei, poxa, vou convidar a Cá para contar um pouquinho dessa história e como que foi toda essa construção até chegar aí nesse sucesso, porque eu estou encantada, tá muito legal, de verdade, né? Tá muito legal e assim, a gente tem que botar isso para o mundo. Mais pessoas precisam escutar e se identificar e fazer com que essas histórias tão maravilhosas, né, ecoam e dentro da gente, para que a gente possa seguir com mais força, né? Uma pessoa, uma fortalece a outra, né? E a gente está aqui para isso. E aí, se você quiser aí se apresentar Sempre. primeiro, né, falar quem que é Catiana e o que que faz Catiana. Quem é a Catiana? Quem é Quem é Catiana a na Catiana fila na do fila do pão, pão, né? exatamente. Na verdade, sim, na fila da vacina, né? Exatamente. Vamos mudar o ditado, na fila da vacina. Eu sou a Catiana, como ele falou. Ele, primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Muito bom, eu acho assim. O mundo se tornou live, né? Desde a pandemia, né? Então, desde 2020, o mundo se tornou live. Mas eu sempre falo que fazer lives com amigas, né? Eu acho que é muito Uhum. diferente. Dá uma, assim, é um bate-papo, né? O que a gente fazia no presencial, aí a gente agora está fazendo aqui virtualmente. Então, muito obrigada pelo convite, né? A Muito, gente já se conhece aí, sei muito, lá quantos anos já, longa data. muito. É história para contar.
Então, muito obrigada. Que bom que a gente, né? É isso, é história para contar e a gente está aqui ainda, vivas, com saúde, estamos bem, graças a Deus, né? Sim, É, que sim. permaneça assim. Amém. Né? E é isso, eu sou professora, eu trabalho com RH, sou consultora de RH também, e sou uma das idealizadoras, né? E faço tudo no podcast Vozes Femininas, que nasceu no meio da pandemia e que sim tem tudo a ver com o tema aí que você está falando, né? Você que é psicóloga e trabalha, né, com empoderamento de mulheres, autoestima, todas essas questões das mulheres, o Vozes acaba trazendo um pouco disso aí também. Não como psicóloga como você, mas a gente meio que faz esse trabalho também de autoestima. Não é, nem é um trabalho de autoestima, mas eu acho que é um trabalho de Uhum. valorização dessa mulher, né? Para essa mulher, se ela não tem essa noção, Sim. mas que ela possa ter essa noção de quanto que ela é potência, de quanto que ela é maravilhosa, de quanto que faz um monte de coisa, né? Então, isso é o que a gente tem feito aqui Uhum. caminhando no Foi um Vozes Femininas. pedacinho da Catiana, né? Porque a Catiana faz um monte de coisa, né? Inclusive é oficina de LinkedIn, por exemplo, que é uma coisa bastante interessante também. É um leque de coisas, né, cara? Muita coisa. Ai, a gente faz tudo, né, Eli, na verdade, né, gente? Porque é isso, né? Mulher Sim, e muita mulher coisa. preta, a gente faz de tudo. Infelizmente, eu não sou herdeira, e a Exatamente, gente tem que muita fazer de coisa. tudo. E que bom que dá É para ir muita coisa. fortalecendo aí muitas mulheres, né, que escutam. E conta aí um pouquinho pra gente, como que surgiu essa ideia, de onde veio, assim, foi sua ou com mais outras pessoas, como que isso aconteceu? Tá. Como foi que surgiu a ideia do podcast, né? O Vozes Femininas, é, ano retrasado já, né? 2019. Eu já tinha conversado com uma amiga, que é a Judias, a ideia da gente fazer um Uhum. podcast, só que a gente não sabia sobre o quê, para quem que a gente ia falar, a gente não tinha estrutura, a gente só sabia que a gente queria fazer um podcast, mas a gente não sabia se era para empreendedores e tal, enfim, não tinha ideia. Aí a gente sentou um dia, antes da pandemia, né? Saudades de sentar na beira do bar. E aí fomos tomar café com a Júlia, que faz parte também do podcast, porque ela é da área de comunicação, né? E trabalha com áudio, para entender como que era um podcast, como que funciona. Então, assim, a gente não tinha ideia, não tinha tema, não tinha nada. Mas a gente queria Uhum. entender a operacionalização do podcast. Aí a Júlia, a gente teve aquelas conversas de bar, tal, enfim. Aí a vida seguiu porque nada andou, né? A gente não seguiu porque cada um tinha seus compromissos, cada uma tinha seus trabalhos. É, Até então, o que a gente tinha entendido, eu tinha entendido o podcast ser muito difícil de operacionalizar naquele momento, né? Porque eu não tinha gravador, não tinha, enfim, nada de equipamento e continuo não tendo. Eu continuo não tendo, mas eu não tinha noção e aí vai chegar nesse momento, né? Aí o vida andou, o mundo girou, né? Que o mundo gira, seguiu, andou. Chegamos na pandemia, a nossa história do podcast tinha ficado paralisada, a gente não tinha pensado em mais nada, ficou lá, guardadinha. Um dia, quem sabe, voltaríamos. E aí chegou a pandemia de 2020, né? Chegou a pandemia, aquele auê todo, tal. Tem uma mana maravilhosa que é a Simara, que é uma das entrevistadas do podcast, Simara Conceição. Eles têm que conhecer, maravilhosa. Uma mana assim, Uhum. ela é desenvolvedora. E aí, no meio dessa pandemia, ela divulgou um curso de uma oficina, né? Como era algum tema assim, como fazer seu podcast através do celular, algo nesse sentido. Ou tire sua ideia do podcast do celular, enfim, alguma coisa, mas o podcast ia ser feito pelo celular. Eu não ia precisar Nossa, de ter um estúdio. Basicamente é isso. Eu falei, olha, assim. E aí, como eu já tinha trocado com ela, ela já sabia que eu queria fazer um podcast, né? E aí ela pegou e falou assim: ai, Preta, é,
Veio fazer oficina comigo, que não sei o que, que não sei o que lá. Aí eu fui, né, gente? Eu fui assim, né, virtualmente. A gente tava sempre aquele auê de coisa, né? 1.000 cursos para fazer. Lá vai eu fazer o curso com Simara de oficina de podcast, né? Que era alguma coisa nesse sentido, mas era pelo celular. E Simara é muito maravilhosa, muito didática, né? Então, assim, eu falo para ela que ela faz ela também faz de um tudo, né? Eu falo, menina, mas você nasceu para Uhum. ser professora, porque ela tem uma didática excelente. E aí ela me ensinou, eu e outras pessoas que estavam na oficina, né, claro, a criar Uhum. um podcast pelo celular, Uhum. a fazer tudo pelo celular, desde gravar a subir para as plataformas. Então, várias plataformas. Eu não preciso chegar e fazer o cadastro em várias. Por esse aplicativo que ela me ensinou, Nossa. ele dispara para várias plataformas. Então, é automático. Então, Uhum. enfim, ela ensinou toda a operacionalização. Aí eu fiquei, ok. Então, aí, nesse mesmo dia que eu estava fazendo a oficina com ela, já comecei a pensar, estruturar qual que era a ideia. Por quê? Nesse meio tempo de 2020, ali no começo da pandemia, tal, aquele auê todo, várias mulheres me procuravam, né, Eli? Você sabe que eu trabalho com RH, muita gente me procura, muita gente pede dica de currículo para fazer currículo, vaga, não sei o que, aquela coisa toda. E aí, assim, eu estava conversando com muitas mulheres, estavam me procurando e falando, assim, na busca de um trabalho, Uhum. a dificuldade de encontrar um trabalho, o quanto que era difícil. Aí eu falo assim, poxa vida, uma mulher dessa, com formação dessa, com uma experiência dessa, né? E aí, assim, e tudo isso vai violentando essa mulher, né? Sim. Fisicamente, emocionalmente, você sabe melhor do que eu. Aí eu falo assim, gente, o mundo precisa conhecer essas mulheres. Fiquei com aquilo na cabeça. O mundo precisa conhecer essas mulheres, o mundo precisa conhecer todas as mulheres, porque senão fica sempre as mesmas mulheres, né, em foco, e um monte de outras mulheres que precisam também uma oportunidade de emprego digna, né, uma oportunidade que seus trabalhos sejam reconhecidos, Sim. e acaba que a gente não tem espaço para todo mundo. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu poderia fazer um podcast para exaltar o Inclusive, trabalho dessas mulheres. Porque aí eu inclusive, falei assim, lembra do, nossa, do são projeto que eu fiz das mulheres virtuosas, né? Eu contei histórias de mulheres, e quem quiser saber a história da Uhum. Catiana, né, tem uma parte da história, né? Porque já caminhou muitas coisas, inclusive não tenho vozes femininas nessa parte da sua história. Então, quem quiser, vai lá no Instagram, que tem a história de várias mulheres, da minha mãe, minha história. Então, dar voz e dar vida, né, assim, para essas histórias que muitas pessoas que não conhecem, né? Exatamente, esse seu projeto é Então, muito legal. Tomara que você continue fazendo, porque tem mais mulheres aí para vir. Eu fico muito feliz da minha história, um pouco da minha narrativa, tá lá também sendo compartilhada. E aí foi muito nesse sentido, ele de trazer, né, e de dar escuta. E aí eu falo da escuta porque da Vozes é muito do que a Elisandra, que foi a nossa primeira convidada do Vozes, e aí ela falou assim um negócio para mim que aí eu levo assim. Ai, vozes todo mundo tem. Todas as mulheres têm, todo mundo tem, né? A gente está aqui. uhum, A questão é escuta. Quem é que escuta a gente? Quem é que para escutar e entender o que a gente está falando, né? E aí, e realmente é isso, porque não adianta. E eram essas mulheres, né? Eu falava assim, nossa, essas mulheres maravilhosas, tal. Mas quem escuta essas mulheres? uhum, Quem dá credibilidade para essas mulheres? Quem abre uma porta de um trabalho para essas mulheres? Né? uhum, A gente está falando, mas quem está escutando? Porque elas estão falando, elas estão uhum. gritando, elas estão. Mas quem escuta? Né? Então veio muito nesse sentido o podcast Vozes Femininas. Quem quiser lá também dar uma olhada, que a gente está em recesso, tá, pessoal? Então é um programa semanal, é um programa que sai toda segunda-feira. A gente está em várias plataformas Muito aí, né? Porque, como a Eliane falou, somos sucesso. chiques. A gente, tá, a gente também está A gente também tá no YouTube. E pensando no YouTube nessa questão da Uhum. acessibilidade, porque nem todo mundo entra no Spotify e tal, em outras plataformas, né? E aí no YouTube é muito fácil também, né? Então é só pegar o link e acessar lá no nosso canal, né? Então curte lá, dá um like, compartilha com os amigos, com os coleguinhas. Pra quê? E aí eu vejo o Vozes Femininas Uhum. como esse portfólio de mulheres, né? Então, se você quer contratar, quer conhecer, quer saber onde tem uma mulher da área X, Y, Z,
entra lá no Vozes Femininas ou em outro, ou na sua página, como você também tem história de mulheres, ou como em outras páginas que tem várias histórias de mulheres, e começa a pesquisar e entender sobre essas mulheres. No Vozes Femininas, a gente, nessa primeira Uhum. temporada, a gente começou no dia 6 de julho e finalizamos agora dia 28 de dezembro. Então foi um semestre, né? O segundo semestre todinho de 2020, olha, 2020, a gente começou no meio da pandemia, no meio do caos, no meio de tudo, mas foi um grande aprendizado, foi muito bacana. A gente entrevistou 26 mulheres nessa primeira temporada. São mulheres incríveis, como tantas outras que ainda vão passar. E isso foi muito legal, foi fortalecedor. Como você fala, sabe, ele parece Uhum. foi uma terapia em grupo de mulheres, né? Mas muito no sentido desse Uhum. fortalecimento e do reconhecimento dela mesmo, né? Dela enquanto uma Sim. mulher maravilhosa que ela é, da potência. Porque às vezes tinha mulher que perguntava pra gente assim: Nossa, Kátia, mas o que que eu vou falar no podcast? Sabe assim, tipo, não se via nesse lugar de ser fantástica, né? De ser, tipo, top. E ou achando que Uhum. assim, a sua história não é tão boa. Toda história é boa, todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem uma narrativa de vida para Sim. contar, e acho que toda história de vida é importante, né? Todo mundo, cada uma da gente aqui tem uma história diferente, mas que todas são importantes. E aí a gente falou de várias mulheres, e aí tem Deu uma no caso, travadinha. Lili, você tá me ouvindo? Ou Tá, falhou? tá como se... Eu tô te ouvindo, mas... Mas tá Voltou, me ouvindo voltou, agora? voltou. Voltou. E aí a gente tem Uhum. desde escritoras, né, negras, que é o meu, no caso, né, meu e da Uhum. Kelly, o nosso núcleo, na verdade, a Uhum. nossa bolha, são mais de mulheres negras. Então, se você reparar lá no podcast, porque tem gente que vai perguntar assim: ai, Kátia, é só para mulheres negras? Não, são para Uhum. todas as mulheres, mulheres cis e mulheres trans. Mas a gente tem um Sim. leque maior de mulheres negras, porque são dentro do nosso núcleo de rede o maior número que a gente tem são de mulheres negras, e aí por isso que tem o maior número, porque tem gente que questiona, né? Porque tem, né? Mas é dentro da nossa rede. Hoje também que a gente está falando, né? Hoje, dia 21 de janeiro, Uhum. que a gente fala muito da intolerância religiosa, então a gente a gente abordou em outubro ali, sobre essa temática. Então a gente trouxe mulheres, 4 mulheres, para falar no mês de outubro, sobre a temática religiosa. Então, elas, enquanto mulheres, dentro Ah, das religiões que elas professam, né? Então, a gente teve pastora, né? A pastora Nildes, a gente teve uma missionária, a irmã Rosinha, eu não posso esquecer o nome de... Então, foi a pastora Nildes, a irmã Rosinha, que... A pastora Nildes, ela trabalha com os moradores em situação de rua lá na Cracolândia. Faz um trabalho lindo, maravilhoso. E, assim, muito bonita e emocionante a história da pastora Nildes, né? baiana, tem que ser Baiana também. baiana. Temos temos a irmã escalabriniana, que é a Rosinha Martins. Ela é missionária, né? Então ela trabalha com refugiados e imigrantes Uhum. dentro aí da religião católica, né? Então elas abrigam, né? Fortalecem pessoas em situação de refúgio ou imigração. Tivemos a Cigana Eva, maravilhosa Cigana Eva, para falar e desconstruir também as questões, os preconceitos que a nossa Sim. sociedade tem para o povo cigano, né? Porque a gente sabe disso. Então a Cigana Eva vem com todo o glamour dela, maravilhosa, trazendo um pouco Uhum. dessa narrativa de ser mulher cigana, né? Que se tornou cigana, na verdade, né? E a gente trouxe uma Ialorixá maravilhosa, que é a Iara, e que também traz Uhum. as questões do candomblé. Ela é do candomblé, né? Então ela traz a questão de ser uma mulher e uma mulher Uhum. do candomblé e uma Ialorixá, né? Então a gente trouxe aí 4 mulheres fantásticas para falar dessa questão da religião que elas professam, né? Enquanto mulheres dentro dessa diversidade que a gente vive.
né? Cada uma com a sua profissão de fé e tal. E é isso, assim. Então a gente está Uhum. trazendo, a gente trouxe algumas temáticas, assim. Então, o mês de outubro foi bem bacana. E aí a gente está em recesso neste momento. Voltamos em Aham. provavelmente fevereiro, mas ainda não E temos a como data. que foi aí toda essa organização, né? Porque eu fico pensando, eu escuto, né? Lógico, já escutei vários episódios e fico pensando, ó, muito, Nossa, muito, é ouvinte. muito lindo, assim, fico emocionada junto. E, e fico pensando na organização também disso, né? De todo, de como fazer, né? A gente está em casa, e é muito engraçado, às vezes, que tem um cachorrinho que late, tem né, um ou outro barulhinho, e que já faz parte do Vozes, né? E eu acho interessante também que vocês também tratam isso com muita naturalidade, né? Porque o Vozes nasceu nesse período, né? Nesse período de muitas mudanças e adaptações, né? E como que foi para vocês tudo isso? E até também é manusear, né? Assim, Então, como que faz tudo isso e organiza, né? Tudo isso, cada um no seu lugar, né? Cada um tá na sua casa, eu acredito, né? E organizando tudo ao mesmo tempo, né? sim. Porque ele, como você falou, né? Você respondeu. O Vozes, ele nasceu já na pandemia. Uhum. Ele já nasceu nesse novo normal, entre aspas, né? Nesse jeito que a gente tem que andar, que tem que Sim. falar e tem que se ver virtualmente. Então, aí, né, eu levei para as meninas, eu nem falei como eu É. terminei, né? Eu acho que eu falei tanta coisa que eu esqueci. Eu levei para as meninas, aí eu tive a ideia, já estruturei o Vozes como seria, organizei, falei, tem que ser chamar Vozes Femininas. Eu escrevi como que seria e que entrevistar mulheres, né, e que elas pudessem trazer a sua narrativa e que as narrativas delas pudessem ter visibilidade. Aí eu peguei, fiz contar, eu retornei, né? Aí eu falei com a Judias, expliquei o que foi, o que aconteceu, expliquei para a Júlia, expliquei para a Kelly. Falei, ó, vocês topam? Essa é a ideia, essa é a proposta, assim, assim, assado. E aí elas Uhum. toparam. Elas falaram, ah, vambora, né? Vambora. A gente, exceto a Júlia, mas a gente não tinha ainda, nenhuma de nós tinha feito podcast, a gente não sabia. E aí operacionalizar tudo isso no meio da Uhum. pandemia. Como que entrevistar, né? Então a gente começou, e aí foi muito da ajuda da Cimária, dela me dar várias dicas, né? Então, que, Kat, queria o roteiro, criei o roteiro, criava o roteiro. Então a gente separou as demandas. Eu e a Kelly normalmente cria o roteiro. A Júlia também cria o roteiro, às vezes, quando ela vai fazer entrevista, né? Aí eu e a Kelly a gente cria os roteiros. A Júlia que conhece mais do áudio, então ela edita o áudio. A Judias trabalha ela faz Uhum. a nossa identidade visual. Mas a nossa identidade visual principal, que tem a da capa, é de uma outra voz feminina chamada Silvana Martins, que está no nosso programa também, que está no nosso episódio, que é uma artista visual aqui da periferia, que é Ah, maravilhosa, e que é ela uma fez que pra fez um gente a projeto arte, junto com o Sérgio né? Então a Vaz. arte do... Eu escutei. Eu Isso, é escutei. Lambi Lambi, O né? Vários Sérgio Lambi Vaz é um Lambi. grande poeta, gente. Quem quiser dar uma olhada Episódio. também, um poeta da periferia também, muito legal. E eu escutei esse episódio, que ela conta, né? Aham, que legal, é muito É, legal. é ela Muito mesma. legal a arte, ficou Muito muito legal. maravilhosa, né? E- Ficou lindo. A gente até falou que ela também faz bolo, né? Então a gente falou, ah, a gente vai comemorar um ano e você que vai fazer o nosso bolo. Então a gente operacionalizou dessa forma, né? Então, para gravar, usando as plataformas, a gente usa as plataformas que existem, que a gente já faz para reuniões. E aí faz toda a organização de logística, né? Mas tudo cada uma dentro das suas casas. Para a gente sim é natural ter barulho, porque cada uma está dentro da sua casa, cada uma está dentro da sua realidade. Pode ser que na minha casa não tenha barulho, Uhum, mas pode ser que na sua tenha. E eu não posso ser mais uma opressora de falar, uhum, ah, Eli, vai para um lugar silencioso. Não, não, podcast não é para sim, isso. Se vai sair com barulho, sim. paciência, é o que a gente tem para agora.
O que não dá é pra gente Uhum. ser mais uma opressora no sistema, entendeu? E aí vai sair barulho de cachorro? Vai sair barulho de cachorro. Vai sair barulho de criança gritando? Vai sair barulho de criança gritando. Vai Mas, sair o carrinho do homem do ah, ovo? Vai sair. Porque é isso, gente. Vai sair. A gente até no final pede desculpas pros nossos ouvintes, mas é isso. Cada uhum, uma da sua casa. A gente não tá em estúdio. A gente tá fazendo a gravação. E a gente uhum. só não faz quando a internet está muito ruim. Porque também a gente tem esse problema, né? Porque, infelizmente, com a pandemia e tendo que ser essa gravação virtual, nem todo mundo tem uma internet Também. boa. E às vezes a internet boa da gente também falha. Né? A gente às vezes falha. E aí, assim, às vezes a minha tá ruim, ou a da entrevistada tá ruim. Enfim, Uhum. aí se tiver muito ruim, a gente não grava. Aí a gente remarca. Mas assim, a gente só para se a Uhum. gravação da internet ficar ruim. E como vocês escolheram essas É vozes tão isso. maravilhosas, assim? Que não tem uma melhor que a outra, assim, são histórias muito encantadoras, assim. E como que escolhe, como que Não, vocês levantam, assim, os nomes? Ah, esse é interessante, essa, como que é? não, mas não tem assim uma Uhum, curadoria nesse sentido de escolher, né? A gente quer trazer algumas narrativas e aí a gente já vai pensando nas mulheres, nas vozes femininas que a gente quer, né, ter ela conosco. Então, assim, se você perceber, eu sou da área da educação, a Kelly é da área do impacto social. Então, eu acho que isso também é de forma indireta, meio que uhum, vamos trazendo mulheres desses lugares, né? Se você perceber, como você é nosso ouvinte, é, você sabe que ali tem muitas áreas de educação, porque é uhum, uma coisa que a gente acredita, que a gente gosta e que a gente é a nossa rede de contatos, a maioria de mulheres que a gente conhece é da educação, como mulheres empreendedoras e de impacto também social, né? De comunicação, que aí são as duas, que é a Judias e a Júlia, elas são mais de comunicação. A gente trouxe algumas uhum, mulheres, mas poucas de comunicação, né? E a gente trouxe mulheres de comunicação. E aí, quando eu fechei, eu falei assim: outubro, né? Que aí normalmente a gente define, então aí outubro que eu acabo tomando conta, eu falei, vai ser de uhum, religiosidade e espiritualidade. E aí eu falei, olha, nesse sentido, eu vou querer uma cigana, uma Yalorixá, uma pastora e uma missionária. E aí a Kelly uhum, conhece a pastora, então ela trouxe da rede dela. A missionária é da rede da Júlia. A Júlia trouxe pra gente, né? Aí a uhum, Lorixá e a Cigana é da minha rede. Aí eu trouxe. Então vai muito nesse sentido. Então, por exemplo, sei lá, se a gente querer fazer uma temporada com um determinado tema, aí cada uma de nós, dentro das nossas redes, a gente vai sim, buscar quais são sim, essas mulheres que a gente quer, né? E aí a gente vai se falando muito assim. Ah, meninas, olha, tem isso, tem essa pessoa, e a gente vai montando também um roteiro a partir dessa narrativa. Mas não tem uma escolha assim, fulano, ciclano. Não, a é, gente quer todo mundo, é que a gente não dá conta sim, de falar com todo mundo, né? A gente não dá conta, porque cada uma de nós tem os seus trabalhos, né? Tem as suas vidas particulares, tem a sua sobrecarga, né? Tem um monte de coisa para fazer também. E aí sim, tem o podcast, que demanda tempo, que demanda energia. Normalmente as gravações a gente gasta de 1 hora, 1 hora e meia. Teve uma nossa, entrevista que a gente gastou 2 horas. Imagina uma uhum, entrevista de 2 horas para a Júlia editar, é, né? Que é a Júlia que sim, edita. Dá muito trabalho para editar essas 2 horas de. Porque, na verdade, assim, a pessoa nossa, falou tão bem, que a gente não quer tirar tudo. Só que a gente também não pode deixar. A gente não pode deixar 2 horas, porque o nosso padrão de podcast, do nosso aham, programa, é de no máximo 40 minutos. 40 minutos jogando muito alto 1 hora. Se você ver, eu acho que só uhum, vai ter uns 2 episódios que tem 1 hora. Tirando isso, então, assim, deixar um programa sim, muito extenso não vai fazer sentido, né? Então, é isso, assim. Ó, quem acabou de entrar? Neline, a nossa voz feminina.
ela faz parte do episódio da gente também, maravilhosa. Não sei se você escutou o É que episódio eu não guardo dessa, que é nomes de baiana todas, também, né? viu, Também Eli? não consegui escutar todas as histórias, né? Mas, assim, pelo nome eu não lembro. De repente é igual você falou Uhum. da moça da arte, aí você, é Silvana, né? Da Silvana, e aí eu já lembrei da Silvana história Martins. dela, né? Mas pelo nome acaba não lembrando, mas é muito Ah. interessante, muito legal. A a Neline acho que foi a mais novinha que a gente entrevistou. Ela é, ela faz um trabalho muito lindo. Ela é professora de inglês, ela é mochileira, é uma menina fantástica, assim, muito maravilhosa. Depois você escuta a história de vida Sim, dela, que sim, você muito vai amar legal também. ela falando ali. Baiana, baiana. Linda de tudo, um beijo. Um beijo maravilhosa. E aí, assim, a gente também se diverte muito nas gravações, a gente dá muita risada, a gente chora bastante também nas gravações. Ah, minha filha, as gravações é o auê, mas é muito gostoso. E eu acho que nessas gravações, no meio dessa pandemia, proporcionou pelo menos um acalanto, né? Já que a gente estava na pandemia, a gente não pode se ver, a gente não pode sair para se abraçar, aquela coisa toda, mas Catiana, dentro de cada gravação, me senti muito acolhida por cada voz feminina que passou, por cada voz feminina que a gente falou, por cada voz feminina que a gente entrevistou, né? Foi muito gostoso, porque a gente estava trocando, né? Então a gente estava ali Sim, meio que uma ajudando a outra, e a gente se diverte, a gente dá muita risada, a gente chora, a gente conta a história. Menina, é muito gostoso as gravações, né? E aí, assim, durante esses meses, uhum. foi meses de muito aprendizado, de muita acolhida, de muito fortalecimento. Eu fico muito feliz que cada mulher que passou pelo programa saiu melhores com a gente, sabe? Meio que foi uma forma delas também se sentirem acolhidas. Então, eu fico muito grata desse lugar, que elas se sentem, na verdade, bem recebidas. A gente gostaria Sim, de sim, recebê-las na nossa casa, né? Com tudo do bom e do melhor. Mas já que a gente não pode, a gente faz esse trabalho aqui virtual de uma forma que essa mulher se sinta bem acolhida e que, para mais do que isso, ela possa se escutar e se perceber o quanto que ela é maravilhosa, o quanto que ela é potente e que sim. nenhum sistema opressor vai destruir isso dela. Porque a gente sabe que não é fácil, né? São vários nãos de tudo, né? Enfim, um monte de coisa. É traição, é governo golpista, é tudo. É um monte de. É pandemia, é um caos. Mas que ela possa se sentir fortalecida nesse lugar, que ela possa se sentir bem, que ela possa querer estar conosco, né? E eu fico muito feliz. Eu fico feliz também pela Sim. confiança que elas têm na gente, né? Eu Eu tenho fico uma, muito feliz, assim, de ter eu tenho tantas uma mulheres. frase que eu, na verdade, foi construída através dos meus atendimentos mesmo e de tudo que eu já vivi, né? Que é assim, diante de tantos desafios, de tantas perdas, muitas vezes, de tantas situações, né? Eu só consigo ver na minha frente, né? Dessa pessoa que está me contando essa história, eu só consigo ver fortaleza, porque às vezes a pessoa ela está ali naquele lugar tão sofrido e tão difícil que ela não percebe, não consegue, né, perceber essa força e essa potência, né? E quando o Vozes Femininas dá Sim. voz, né, da escuta, oferece escuta para essa mulher, ela se depara com a força dela, que às vezes ela não tinha parado para pensar, não é? Quando ela Exatamente. quando ela começa a olhar, É, né, e é fazer uma isso. retrospectiva aí, né, da vida
e olhar para a sua história é nessa, por isso que é terapêutico, né? Porque, porque você vai olhando para a sua história e vai entendendo a Sim, potência que tem a sua história, a referência que você leva para outras mulheres, né? Tem até uma autora que eu gosto bastante, que ela chama Christian Neff. Ela fala sobre autocompaixão, porque nós somos muito críticas, né? Principalmente as mulheres. A gente é muito crítica com a gente, né? Pega muito pesado com a gente. E aí, uma das áreas que ela estuda, que está dentro da autocompaixão, é a humanidade compartilhada. O que é isso? É eu escutar a história do outro e ver e perceber esses desafios que o outro passou, as dificuldades que o outro passou e que hoje ele superou e que ele está nesse lugar que ele está hoje, ela está hoje, né? E fala, poxa, mas eu posso fazer isso também. É possível para mim, né? Ela olhar a história e falar, sim. poxa, mas teve uma que eu escutei que ela é uma CEO. Falei, nossa, que chique. Ela é CEO. É, Da onde? Do Vozes? eu acho que, eu não Quem era, lembro meu os Deus? nomes. Ai, você não lembra o nome? É uma que eu acho que ela é de uma empresa multinacional, parece, alguma coisa assim. Ela faz várias coisas, e uma das coisas eu não vou lembrar o nome. E talvez você também não lembre exatamente. Será que é Foi a essa? Ana Talvez seja Bavon? essa. Ana Bavon? Ai, eu não sei agora, assim, você me pegou. Ah, mas eu só queria já mandar aqui, aproveitar e mandar um beijo para outra voz feminina que Ah, acabou de sim, entrar. Eu também te amo, Cigana Eva, deusa maravilhosa. A gente já falou aqui verdade. bastante, inclusive, de você, viu? E de toda essa narrativa linda e inspiradora que você traz pra gente. Mas ele agora eu fiquei, talvez pode ser a Ana Bavon, pode ser a Melissa Enfim, Casimiro, é uma delas. não sei de quem você tá falando. E, Se você e lembrar, é muito importante isso, né? Essa referência. Quando eu olho para o outro e eu me vejo no outro, eu falo, poxa, eu posso, também posso, né? E acho que o Vozes ele vem trazer histórias belíssimas e que a gente vai olhando, né? Esse passo a passo dessa pessoa, né? Dessa mulher com tanta força, com tanta garra, chegou onde chegou, né? Assim, então é muito lindo essas histórias. Eu não sei como que você aguenta, assim, porque várias vezes você fica muito emocionada. A última você chorou mesmo, porque, porque não chorei. segurou, né? Assim, deu para escutar que realmente não deu para segurar a emoção, né? Assim. Menina, eu normalmente eu choro, assim, eu tento não chorar. Eu acho que eu sou a que mais choro, né, no programa. E aí eu choro demais, assim. A Kelly já se emocionou bastante, assim, em uma. Teve uma que ela se emocionou mais do que eu. E aí eu até segurei, falei assim, nossa, Kelly se chorou, né? A Júlia também se emocionou também, mas eu acho que eu choro mais, assim, né? Eu acho que Uhum. porque tem hora que eu não consigo falar. E aí, e a última para mim foi como era a última, encerramento do ciclo, da primeira temporada, enfim. Todo, quem vai escutar vai entender também o motivo do choro. Mas é isso, assim, que são mulheres inspiradoras, são mulheres, cada mulher, uma é diferente da outra, totalmente diferentes, mas que trazem, né, na sua narrativa, potências, assim, história, inspiração, tudo isso que você falou, de a gente Uhum. escutar e falar, poxa vida, viu? Que mulher Sim. foda, assim, mulher maravilhosa, assim, é essa, né? Mulher que te inspira a falar assim, hoje eu não tô bem. Sei lá, eu vou escutar o Vozes, vou escutar uma Uhum. mulher para me fazer melhor também. Porque quando eu escuto uma outra mulher, naquele dia que eu tô com uma autoestima Sim, baixa, eu escutar ela me sim. fortalece e faz eu sair desse lugar, né? Eu acho muito nisso, assim. Então,
eu já tive relatos de ouvintes que falaram isso também. Falou assim, nossa, Kati, escutando o episódio da semana, me fez fazer isso. Escutando o episódio de, sabe, da Uhum. fulana, eu me senti outra. E aí tem muita gente que falando também que escutar as histórias, né, na segunda de manhã ajuda no seu exercício, na sua Sim, caminhada, porque são mulheres fantásticas, né? E eu quero muito, assim, qual é o meu desejo? Sei lá tem um portfólio de mulheres, então que elas possam ampliar esses horizontes de trabalho, de sucesso, que as pessoas possam ir atrás, sabe? Fazer negócios, chamá-las, conhecê-las. E acho que é um pouco sim. disso, E a assim, eu gente fico é muito uma feliz. rede, né? Que uma fortalece a outra. Então, essa rede, ela tem Sim, que cada vez mais ampliar mesmo, né? E quando eu escuto o episódio do outro, de repente, eu mesmo entrei em algumas páginas de algumas meninas para ver, para conhecer mais, né? De algumas meninas que isso amplia ainda mais, né? De repente, eu entrar em contato com alguma delas, também fazer uma conversa, enfim, tudo isso a gente vai ampliando essa rede e fortalecendo, né? E eu me fortaleço fortalecendo o outro e é uma alimenta a outra, né? Assim, é lindo demais. é, tem, tem uma coisa ali que foi muito, e foi assim muito bonita, né? A Uhum, gente abriu com uma escritora negra uhum, e a gente fechou com uma escritora negra a primeira temporada. Então, para mim isso foi muito mágico, assim, isso para mim foi assim, tipo, muito ancestral, uhum. muito divino, muito sagrado, né? E aí, né, quando a Elisandra falou, né, na primeira, vários Da ouvintes me Elisandra. perguntaram aonde encontrar os livros dela, né, e delas, das outras escritoras. Porque são escritoras negras independentes que não estão, os seus livros, Aham. infelizmente, não estão nas grandes livrarias. Você não encontra nas grandes livrarias. E se você quiser um livro dessas escritoras negras, independentes, você tem que fazer contato com elas. Você tem que chamá-las, né, nas redes sociais, ali no direct e tudo mais. Então, isso também meio que faz que a gente saia um pouco da nossa bolha e que outras pessoas que não conheçam essas Uhum. escritoras negras possam conhecer, possam saber aonde compra, porque várias pessoas me perguntaram Sim. aonde compra o livro. Porque não tá, né? Porque aí elas vão atrás dessas grandes livrarias. Chega nessas grandes livrarias, você não encontra dessas escritoras independentes, né? Você não vai encontrar os livros. E aí isso a gente faz essa ponte. Então, ó, entra na rede social dela, manda um direct para ela, entra no, né, chama no WhatsApp, essas coisas. Então a Uhum. gente tenta fazer também essa ponte, Sim. né? E Dessas coisas, assim. dentro dessas histórias tão maravilhosas, assim, teve. Não sei se essa pergunta é muito ruim, assim, mas teve alguma que chamou muita atenção, que te tocou mais, assim, que não sei, o que você se identificou, né, com a sua história também. Na verdade, todas, né? Eu sou suspeita para falar, porque todas as 26 narrativas, para mim, todas me tocaram, todas é, eu tive algum tipo de identificação, todas para mim são importantes. É, tem uma que a Daneline, que entrou aqui com a gente, quando ela Uhum. fala muito do pai dela, eu lembrei muito do meu pai, né? Que são homens negros, baianos, e que têm filhas negras e baianas, mas que levam na educação como a única forma de nem é de não sei se eu posso falar a palavra sobrevivência, mas de transformação da vida, né? A educação sendo isso. Então, o pai dela falava a mesma coisa que meu pai falava. Aí eu falei Uhum. assim, Uhum. gente, era combinado, sabe? Sim. Então isso me tocou bastante, assim. Mas todas me tocaram muito. Eu me emociono demais em todas as histórias. A gente tenta ajudar, tem de ONG, a gente fala com algumas mulheres de ONG, tipo a Joelma, né, que tem um episódio lindo da narrativa dela, que ela construiu uma ONG dentro da casa dela, que é na área de educação também, para fortalecer as crianças de uma Uhum. comunidade lá em Uhum. Santo André. Em Santo André. Então, a gente tenta divulgar o máximo que a gente pode
daqui para que as pessoas também, por sim, exemplo, possam fortalecer essa ONG dela, sabe? Possam ajudá-las, sim. porque ela faz sozinha. Então a gente vai. Assim, é tanta história É. bonita, é tanta coisa bonita, gente. Que, ai, eu sei lá, eu falo, meu Deus, o mundo precisa conhecer essas mulheres, elas são maravilhosas. Assim, eu sou suspeita porque eu sou fã das 26, né? Sim. Então, E, não não tenho o que sei se dizer. você viu, acho que você viu um comentário de uma moça que ela é professora, Lu Andrade, se eu não me engano. Ela comentou, eu Ela comentou publiquei, né, aonde? que ia ter a conversa, e ela comentou que ia assistir, né, que ia ouvir. E ela é professora agora eu não sei se é escola estadual ou municipal, mas ela é professora de escola pública e ela tem um coletivo de Da rede. adolescentes que ela conversa muito sobre a questão do feminino, do feminismo, do machismo, enfim, de diversas questões aí pertinentes que precisam ser faladas cada vez mais, né, discutidas, e ela falou que eu vi os episódios com as meninas. E eu achei maravilhoso, assim, não sei Ai, se que ela tá aí linda! ouvindo a gente, se ela tá, de repente ela tá aí, eu não vi que ela entrou. Mas eu achei lindo isso, porque também é referência, né, que essas adolescentes estão com sede, né, de referências que tragam esperança e falar, poxa, eu sou uma adolescente, uma menina preta e que posso chegar lá, ó, onde essa outra mulher chegou, né? Então, eu acho que é muito lindo isso, quanto que Sim, pode servir de referência para muitas meninas, né, que estão ouvindo, né? É muito legal, muito legal, isso é ótimo. Isso muito é bom. E ótimo. Fico muito quais são feliz. os planos aí para Bem esse bacana. ano? Ah, então, a gente ainda está organizando, assim, a gente tem algumas coisas em mente. Vai ter segunda temporada, porque a gente tem muita mulher boa É ainda para isso aí. falar, né, Eli? Quero você, né? Quero muito você também no episódio. Então, assim, a Eu gente tem imagino. mais uma lista enorme de Mulher não mulheres para falta, né, poder cara? entrevistar. Mulher não falta. Mulher não falta nessa terra, graças a Deus. Então, a gente tem uma lista enorme de mulheres aqui para a segunda temporada. E aí, em breve, vocês vão ter novidades, notícia do Vozes Femininas, que aí a gente tirou esse recesso, né, para a gente descansar, né, Aham. um pouco também esse mês de janeiro. Porque a gente, desde que a gente começou, dia 6 de julho, a gente veio até o dia 28 de dezembro Nossa. sem errar um dia, sem faltar um dia. Então, toda segunda-feira são 26 Uhum. segunda-feiras. A gente não parou. Então, aí a gente parou agora para descansar um pouco, fazer o nosso ouvinte ficar com saudade da gente. E aí a gente volta em breve com novidades, né? Com várias coisas boas e com mais mulheres para a gente falar. Tô vendo que a minha É, mana, minha parceira Kelly, Kelly. acabou de entrar. Um beijo, Kelly. Oi, Kelly. Kelly é Conheço maravilhosa. Você tem que colocar ela no seu ela, post também, ele, porque ela é mulheres muito maravilhosa, é muito virtuosas. rainha, muito maravilhosa. Mulheres virtuosas. Mulheres É, virtuosas, isso mesmo. Ela é uma mulher mulheres virtuosas. virtuosa. Então, e aí a gente está nessa de agora esperar um pouco e aí a gente volta em breve, mas ainda nesse primeiro semestre de 2021, já que o ouvinte quer tanto, né? Os ouvintes querem tanto, tá bem legal. E eu fico muito feliz quando essas professoras levam o nosso Então, episódio para ser referência, como você acabou de trazer, sabe? Quando ela tá na sala de aula, ela tá num grupo, num coletivo de meninas, e ela leva os nossos episódios para ser sim, material de estudo para essas meninas, para ser um material de pesquisa, sim, para ser um material de vida para essas meninas. Isso é muito bom. Ou seja, tomou uma proporção maior do que a gente esperava, né? Porque é muito, muito gratificante a gente saber que as professoras usam o nosso material sim, como o podcast como material de estudo sim, de sim. empoderamento Depois eu dessas vou até meninas. É perguntar para bem ela legal. como foi, né? Assim, escutar
junto com as meninas esse material. Inclusive, eu preciso fazer um encontro com essas meninas também, falando sobre autoestima, porque a gente tem que conversar e tem que dar potência, né? Tem que estar junto, mostrando que o quanto que nós somos potentes, nós somos fortes, né? E não é só fortaleza, também somos frágeis, também somos Sim, vulneráveis, né? Somos e precisamos sim, compartilhar somos. isso, porque muitas vezes a gente fica ali dentro do nosso mundinho, né, e não compartilha, e a gente precisa compartilhar, inclusive as Uhum. vulnerabilidades também, e no Vozes aparece muito isso também. Eu acho muito interessante que as mulheres colocam, né, a vida assim abertamente, né? Não tem só as vitórias, tem tudo, assim, a gente consegue enxergar a trajetória, né, dessa mulher e os desafios que ela teve para chegar onde ela está hoje. Então é bem. É, porque eu acho que também tem um lugar do roteiro, né, das perguntas que a gente faz, mas também tem um lugar importante delas confiarem na gente, delas se sentirem acolhidas, como eu já falei, para poder falar também, né, não somente vitórias, Sim. mas também um lugar de ser vulnerável, de um lugar de que eu não sou a melhor pessoa do mundo, que eu vou errar, né, que eu tô aqui vulnerável, que eu também eu tenho as coisas que eu não consigo dar conta, de que nem tudo são flores. E aí, se você vai falar isso das suas Sim. vulnerabilidades, você fala para quem você confia, você fala para quem te apoia, né? Então, isso eu Sim. acho que aí elas sentem na gente esse lugar. Por isso que elas falam de tudo, não somente dos troféus, né? Mas para eu falar, né, Eli, por exemplo, eu, Catiana, vou falar das minhas fragilidades, eu só vou falar com quem eu sei que vai me apoiar, que vai me escutar e que Uhum. vai me dar a mão, segurar a minha mão. Porque todo mundo é frágil, Sim. né? Ninguém é cem por Essa cento. verdadeira escuta, né, cara? Que a gente colocou, inclusive, como tema É, aí da nossa live, que é a importância da escuta. Isso é verdadeira escuta, né? Quando a gente consegue acolher de fato o sim, que o outro tem para colocar, sem crítica, sem falar o que é certo, o que é errado, né? Simplesmente oferecer essa escuta, né? Então muito, muito legal. Estou sim. muito feliz assim de fazer essa live com você, porque mais pessoas, né, vão conhecer. Eu vou deixar gravada, então também outras pessoas podem assistir, né, e aí ir lá fuçar e conhecer o Vozes, também escutar as histórias belíssimas das mulheres. É muito gratificante, aí, muito legal mesmo. Parabéns, Heitor, pelo trabalho. Muito obrigada, Eli. Muito obrigada. E a gente é isso, a gente não faz nada sozinha. Então somos, né, quatro mulheres que tá falando, fazendo trabalho para mulheres com mulheres. Parabéns, É parabéns. isso, Que esse ano né? seja de muitos frutos, Muito muitos, obrigada. muito próspero aí para o Vozes e para Amém. nossas vidas. Né? Da Kelly, da Judias e de quem, qual é a outra? Amém. Da Júlia, isso, de Da todas. Júlia. Júlia. Muito obrigada, muito obrigada. Acho que está Nossa, acabando, para né? você Acho que está também. bem no finalzinho já, porque esse Instagram ainda é uma coisa que eu fico Sim. meio tenho na dúvida. A última live que eu fiz foi tão legal também e eu perdi a live. Perdi, Ai, perdi. Essa nossa. tecnologia, né? Essa tecnologia que a gente tem que aprender a mexer, mas enfim. E É aí agora eu isso. fico meio assim, olhando a hora para ver se não, não fica muito no final, porque senão acaba e aí acaba perdendo. E eu não quero perder, porque eu acho que foi uma conversa muito legal, que vai dar visibilidade a essas diversas histórias, Bom,
né? Então vai ser muito bom aí outras pessoas que não conseguiram assistir, que possam assistir, né? Inclusive, já que a gente está de recesso, e quem não escutou todos os 26 episódios, aproveitem esse tempo, gente, aí de descanso e vão escutar os 26 episódios que estão lá, né? Então, assim, para quando a gente voltar, você já tem Exatamente. escutado os 26 Exatamente. episódios. É Isso aí, isso, aproveitem, se né? deleitem, né, nos episódios, que vai ser muito, muito bom, assim, eu tenho certeza. Vou assistir outros, porque tem alguns ali que eu não assisti também, não escutei, né? Parece assistir, eu falo assistir, mas realmente parece assistir, sabia? A gente escuta e a gente vai meio que criando, né? Exatamente, eu tô falando assistir, mas eu Imaginando, acho que é né? bem isso, porque é tão presente, é tão real, assim, sabe? Que a gente vai escutando e vai montando a história, assim, como se fosse um filme, né? E aí porque é muito rádio, né? Eu fico imaginando o que é isso. Como eu já conheço as mulheres, acabo vendo na gravação, mas se você está escutando, você vai ali, né, no lúdico, imaginando aquela cena que ela conta, quem é essa mulher. A gente posta uma foto dessa mulher, mas às vezes a foto não é assim, não é, né, a cópia fiel daquela mulher. Então a pessoa ela vai criando essa mulher também, essa narrativa na sua cabeça enquanto ela vai Sim, falando. É meio que um livro também, né? Acho que junta um pouco do rádio, um pouco do livro, e aí você vai escutando e vai é, imaginando como que é essa sim, mulher e como que foi aquele momento para ela. É isso. É um exatamente, escutar com exatamente. Ó, assistir. até Não minha deixa mãe de aqui, ó, ser. colocou muito bom, adorei, Deus abençoe. Dona Lia, um beijo. Saudade de encontrar com a senhora dentro do ônibus. Pois é. Ai, Um ai, beijo, mas Dona foi muito Lia, um bom. Muito beijo. obrigada. A gente vai ter mais papos aí, de repente a gente pega até alguma coisa, algum outro tema, né, que queira conversar aí. A gente faz outras lives também, foi muito legal. A minha filhada também, ó, tá todo mundo aí. A Mariana. Tá todo mundo aí. Um Ai, beijo, ai. Mari. Tá todo mundo. Eli, muito obrigada. Sucesso para você. Fique à vontade também para indicar, viu? Pode ser meninas pra gente. E é isso. Estou muito feliz pelo convite. E bom restinho de semana e sucesso aí no seu negócio, né? Eliane é uma ótima psicóloga, né? Terapeuta, maravilhosa de tudo. Sim. E minha amiga, né, gente? E minha amiga de anos, de anos. Eu Pois tinha até é. cabelo alisado ainda na época. E eu com o cabelo branco agora, ó. Cabelo branquinho. Ai, ai, Né? muito legal. É isso, a vida. Sim, Obrigada sim, também a muito todo mundo que assistiu a obrigada. gente, Muito né? obrigada a todos que Muito estavam obrigada. presentes aí. Quem não assistiu, pode assistir a gravação. Quem de repente entrou, porque eu vi que teve gente que entrou agora há pouco, né? Então pode assistir a gravação, que foi muito legal. E bora escutar vozes femininas. Um beijo, tudo de bom. Vamos. Vou ver como que eu faço para Saudades. fechar isso Beijo. aqui. Tchau. Tá Tchau. bom. Tchau.